Chegando ao vídeo de hoje, exploraremos a história do profeta Eliseu de uma perspectiva completamente nova, enquanto mergulhamos na narrativa extraordinária de um dos profetas mais notáveis da Bíblia. Eliseu é conhecido não apenas por sua profunda fé, mas também pelos muitos milagres que realizou, atos que inspiraram inúmeras gerações. Desde curar os enfermos e ressuscitar os mortos, até prover os necessitados, a vida de Eliseu foi repleta de intervenções divinas que mostraram o poder e a presença de Deus. Neste vídeo, exploraremos 4 temas principais que moldaram a jornada de Eliseu: fé, humildade, intervenção divina e seu legado duradouro. Por meio desses temas, veremos como a crença inabalável de Eliseu em Deus permitiu que ele realizasse milagres que ainda inspiram os crentes hoje. Sua história é um poderoso lembrete de como a fé pode transformar vidas, como a humildade abre a porta para as bênçãos de Deus e como a presença de Deus pode brilhar até mesmo nas situações mais desafiadoras. Mas a jornada de Eliseu não começou com milagres. Ele começou como um humilde fazendeiro, vivendo uma vida tranquila, até que um dia recebeu um chamado divino. Sob a orientação do grande profeta Elias, a vida de Eliseu deu uma guinada notável, levando-o a se tornar um profeta que continuou o legado de Elias e realizou milagres que revelaram o amor e o poder de Deus. Fique confortável e prepare-se para se inspirar, enquanto embarcamos em uma jornada pela notável vida de Eliseu. Seja você um seguidor de longa data de sua história ou descobrindo-a pela primeira vez, convidamos você a encontrar encorajamento e força em seus extraordinários atos de fé. Junte-se a nós enquanto descobrimos as lições poderosas que sua vida tem a oferecer. Minha jornada começou quando eu era apenas um fazendeiro comum, vivendo uma vida humilde. Mas Deus tinha um propósito maior para mim. Um dia, enquanto eu arava os campos, o profeta Elias se aproximou e colocou seu manto sobre meus ombros. Esse simples ato foi um convite divino, um sinal de que Deus me escolheu para ser profeta. Foi um momento do destino que mudou minha vida para sempre. Imagine a cena. Eu estava ocupado trabalhando na terra, focado em minhas tarefas diárias, quando de repente um homem conhecido em todo Israel por sua fé e milagres se aproximou e me entregou um símbolo do chamado divino. Eu imediatamente entendi o que isso significava. Não hesitei ou questionei meu valor. Em vez disso, dei um passo ousado de fé e segui Elias. Isso mostra como Deus pode chamar qualquer pessoa, não importa quão simples seja sua origem, para cumprir um grande propósito. Minha decisão de seguir Elias não foi pequena. Eu não apenas me afastei do meu trabalho, fiz um sacrifício significativo. Peguei os bois que estava usando para arar os campos, abatei-os e usei a lenha do meu arado para cozinhar a carne. Em seguida, compartilhei a refeição com as pessoas ao meu redor. Esse ato de sacrifício simbolizou meu total compromisso com meu novo chamado. Eu estava queimando pontes com minha antiga vida, mostrando que não havia como voltar atrás. Este momento ensina sobre dedicação e a importância de buscar de todo o coração o chamado de Deus, mesmo quando isso significa deixar para trás o que é familiar e confortável. É um lembrete poderoso de que quando confiamos no plano de Deus, Ele fornece um novo caminho para seguirmos. Minha jornada como profeta começou seguindo Elias, o profeta, e aprendendo com ele. Ele se tornou mais do que apenas um mentor. Ele foi um guia, professor e líder espiritual para mim. Por meio dele, aprendi não apenas sobre o poder dos milagres, mas também sobre a importância da fé, da humildade e da perseverança. Durante nosso tempo juntos, testemunhei em primeira mão os atos poderosos que Deus realizou por meio de Elias.
Um dos eventos mais significativos foi o confronto dramático no Monte Carmelo, onde Elias desafiou corajosamente os profetas de Baal. Este evento foi um teste de fé, não apenas para Elias, mas também para mim, pois eu estava lá para testemunhar o poder de Deus em ação. Foi um momento que influenciou profundamente minha compreensão do poder de Deus e da importância de permanecer firme na fé, mesmo quando cercado por oposição. A relação entre Elijah e eu não era apenas uma conexão mentor-aluno, foi uma preparação divina. O papel de Elias foi crucial para moldar minha fé e ministério. Ele me ensinou que a verdadeira fé requer mais do que apenas crença. Exige ação, coragem e uma profunda conexão com Deus. Um dos momentos mais comoventes em nosso relacionamento foi durante a jornada final de Elias antes de ser levado para o céu. Eu sabia que meu tempo com ele estava chegando ao fim, mas me recusei a sair do lado dele. Essa lealdade inabalável mostrou meu profundo compromisso não apenas com Elias, mas com o chamado divino que recebi. Vendo minha dedicação, Elijah perguntou o que eu gostaria antes de partir. Solicitei uma porção dupla de seu espírito. Este não era um pedido de mais poder, mas da mesma força espiritual e dedicação que Elias havia demonstrado ao longo de sua vida. Minha jornada começou com um chamado e um mentor que me preparou para uma vida de serviço e milagres. Por meio de meu relacionamento com Elias, aprendi lições inestimáveis sobre fé, dedicação e o poder de Deus. Minha história nos lembra que Deus pode chamar qualquer pessoa para cumprir seu propósito. E por meio da orientação daqueles que trilharam o caminho antes de nós, podemos crescer em fé e confiança. Quando assumi meu novo papel como profeta, após a dramática partida de Elias, fui imediatamente confrontado com um desafio que definiria meu ministério. Meus primeiros atos de fé não foram apenas milagres, eram declarações ao povo de Israel, afirmando que o mesmo Deus que capacitou Elias estava agora me guiando. Esses primeiros milagres deram o tom do meu ministério, estabelecendo minha autoridade como profeta e demonstrando a provisão e orientação contínuas de Deus. O primeiro milagre que realizei foi a divisão do Rio Jordão. Este evento ocorreu imediatamente após Elias ter sido levado para o céu. Enquanto eu estava à beira do rio, segurando o manto de Elias, enfrentei um momento crucial. Deus estaria comigo como esteve com Elias? Para saber, bati nas águas do Jordão com o manto, perguntando: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? As águas se abriram, permitindo que eu atravessasse em terra seca, assim como haviam feito com Elias antes. Este milagre foi significativo por vários motivos. Em primeiro lugar, marcou o início oficial do meu ministério. Ao abrir o Jordão, eu estava mostrando que o mesmo Deus que estivera com Elias estava agora comigo. Esse ato estabeleceu minha autoridade, não apenas aos meus próprios olhos, mas também aos olhos das pessoas que o testemunharam. Eles viram que o poder de Deus não os havia deixado só porque Elias havia partido. Meu ato de fé demonstrou que a presença e a autoridade de Deus continuaram através de mim, confirmando que eu realmente fui escolhido por Deus. Em segundo lugar, a divisão do Rio Jordão foi um poderoso símbolo da orientação de Deus. Em toda a Bíblia, a água muitas vezes representa obstáculos e desafios, e o ato de separar as águas significa Deus abrindo um caminho onde parece não haver caminho. Ao dividir o Jordão, Deus estava mostrando ao seu povo que ele continuaria a guiá-lo e liderá-lo, assim como havia feito no passado. Para mim, isso foi uma reafirmação da promessa de Deus de estar comigo a cada passo do caminho, não importa o quão desafiadora seja a jornada à frente. Após esse milagre, viajei para a cidade de Jericó, onde me deparei com uma situação que exigia intervenção divina imediata. O povo de Jericó enfrentava um problema sério.
Seu abastecimento de água estava contaminado, causando doenças e infertilidade. A terra, embora aparentemente próspera, era improdutiva por causa da água ruim. As pessoas se voltaram para mim em busca de ajuda, sabendo que eu era agora o profeta de Deus. Minha resposta foi direta, mas profunda. Pedi uma tigela nova e um pouco de sal, que joguei na fonte de água, declarando: assim diz o Senhor, eu curei esta água, nunca mais causará morte ou tornará a terra improdutiva. Realizei meu segundo milagre registrado. A partir desse momento, a água foi purificada e a terra foi restaurada à produtividade. A purificação das águas de Jericó é mais do que apenas uma história sobre água limpa. Simboliza a capacidade de Deus de transformar e curar até mesmo as situações mais desesperadoras. Por meio desse milagre, mostrei que o cuidado de Deus se estendia às necessidades diárias de seu povo. Não se tratava apenas de grandes demonstrações de poder, mas de prover para seus filhos de maneiras práticas e significativas. Ao curar a água, Deus não estava apenas restaurando a saúde física do povo de Jericó, mas também trazendo de volta a esperança e o futuro para uma comunidade que vinha sofrendo. Este milagre também destaca um tema-chave no meu ministério: a provisão de Deus. Ao longo da minha vida, Deus me usou para prover os necessitados, seja multiplicando óleo para uma viúva, alimentando uma multidão com recursos limitados ou, como neste caso, purificando a água. Esses atos de provisão eram lembretes constantes de que Deus vê nossas necessidades e se preocupa com elas. Para o povo de Jericó, a purificação de sua fonte de água não era apenas uma bênção física, mas uma mensagem do cuidado atento de Deus por seu bem-estar. Outro aspecto importante desse milagre é o uso do sal. O sal na Bíblia geralmente simboliza purificação, preservação e aliança. Ao usar o sal para curar as águas, eu estava demonstrando que o poder de cura de Deus pode purificar e preservar, trazendo vida onde antes havia esterilidade. Foi também um lembrete da aliança de Deus com seu povo, mostrando que ele continuaria a ser fiel a eles, assim como havia sido nos dias de seus antepassados. Esses primeiros milagres estabeleceram vários temas importantes que continuariam ao longo do meu ministério. Primeiro, eles reafirmaram a presença e o poder contínuos de Deus. Mesmo que Elias não estivesse mais lá, a obra de Deus não parou. Através de mim, Deus continuou a demonstrar sua autoridade e sua capacidade de intervir na vida de seu povo. Os milagres também mostraram que a orientação e a provisão de Deus estavam em andamento, dando ao povo a confiança de que não foram abandonados. Além disso, esses milagres eram mais do que apenas mostrar poder. Eles eram sobre trazer restauração, seja abrindo um caminho através das águas ou purificando uma fonte contaminada. Meus atos simbolizavam o desejo de Deus de curar, restaurar e curar. Esta é uma mensagem poderosa para nós hoje. Assim como Deus foi capaz de trazer água limpa para uma terra estéril, Ele pode trazer cura e restauração para nossas vidas, não importa quão terríveis nossas circunstâncias possam parecer. Meus primeiros milagres também revelam a importância da fé e da obediência. Quando atingi as águas do Jordão, foi um ato de fé, um passo para o desconhecido, confiando que Deus estaria lá para responder. Quando joguei sal na fonte em Jericó, foi um ato de obediência, seguindo as instruções de Deus, mesmo quando a solução pode não fazer sentido para os outros. Essas ações são um exemplo para todos nós. A fé e a obediência abrem a porta para que os milagres de Deus operem em nossas vidas. Em conclusão, meus primeiros milagres foram mais do que apenas eventos sobrenaturais. Foram atos fundamentais que estabeleceram minha autoridade como profeta e transmitiram profundas verdades espirituais sobre a natureza de Deus.
Através da divisão do Jordão, vemos um Deus que conduz e guia, abrindo um caminho onde não há nenhum. Através da purificação das águas de Jericó, vemos um Deus que cura e restaura, trazendo vida e esperança aos necessitados. Essas histórias não são apenas contos do passado, eles são lembretes de que Deus ainda está trabalhando hoje, guiando, provendo e curando. E assim como dei um passo de fé e obediência, também podemos confiar no poder e na provisão de Deus em nossas próprias vidas. A história do meu encontro com a mulher sunamita é um dos relatos mais comoventes da Bíblia. Ele ilustra lindamente o poder da fé, a compaixão de Deus e a profunda maneira como a intervenção divina pode transformar vidas. Esta narrativa mostra não apenas os relacionamentos milagrosos, mas também profundos e sinceros que construí com aqueles que encontrei durante meu ministério. É uma história cheia de lições sobre hospitalidade, gratidão e o amor duradouro de Deus. Tudo entrelaçado por meio de atos de fé e bondade. A sunamita morava na cidade de Sunem e foi apresentada na Bíblia como uma grande mulher. Ela era conhecida por sua riqueza, mas, mais importante, por sua generosidade e hospitalidade. Sempre que eu passava por Sunem, ela me convidava para comer em sua casa. Reconhecendo que eu era um homem de Deus, ela decidiu, junto com o marido, construir um pequeno quarto no telhado deles para que eu sempre tivesse um lugar para ficar quando a visitasse. Esse ato de bondade, feito sem esperar nada em troca, preparou o terreno para uma das histórias mais marcantes de fé e intervenção divina. Fiquei profundamente comovido com a generosidade da mulher. Um dia, perguntei à minha serva Geazi o que poderia ser feito por ela como um gesto de gratidão. Geazi salientou que, embora fosse rica, não tinha filhos, e seu marido era velho. Ao ouvir isso, liguei para a mulher e disse a ela que, na mesma época do ano que vem, ela estaria segurando um filho nos braços. A sunamita incrédula respondeu: "Não, meu senhor, por favor, não engane seu servo." No entanto, assim como eu havia dito, ela deu à luz um filho no ano seguinte. Esta parte da história destaca o tema da bênção divina. A mulher sunamita não buscou uma recompensa por sua bondade, mas Deus viu seu coração e escolheu abençoá-la de uma maneira que ela pensava ser impossível. Isso nos lembra que Deus conhece nossos desejos mais profundos, mesmo aqueles pelos quais podemos ter parado de orar, porque parecem inatingíveis. Sua resposta também mostra como a fé, às vezes, pode ser misturada com a dúvida. Ela queria acreditar, mas a ideia de ter um filho era preciosa demais para ser entretida completamente. No entanto, as promessas de Deus se cumpriram, provando que sua palavra é confiável e que Ele é capaz de transformar nossas esperanças em realidade. À medida que a história continua, o filho cresceu e um dia, enquanto estava no campo com o pai, adoeceu repentinamente, gritando: "Minha cabeça! Minha cabeça!" O menino foi carregado para sua mãe e, infelizmente, morreu mais tarde naquele dia no colo dela. A resposta da mulher sunamita a essa tragédia é onde vemos a força de sua fé. Em vez de lamentar, ela silenciosamente pegou o corpo de seu filho, deitou-o na minha cama e partiu em uma jornada para me encontrar. Ela nem mesmo disse ao marido que seu filho havia morrido, mas simplesmente disse: "Vai ficar bem." Essa confiança inabalável na capacidade de Deus de mudar até mesmo as circunstâncias mais secas é um poderoso testemunho de sua fé. Quando ela me encontrou, ela caiu aos meus pés e derramou sua tristeza. Suas palavras, cheias de angústia, também estavam cheias de esperança. Ela fez essa jornada porque acreditava que Deus, através de mim, ainda poderia agir. Vendo sua aflição, imediatamente enviei meu servo Geazi à frente com meu cajado, instruindo-o a colocá-lo no rosto do menino.
No entanto, quando Geazi voltou, ele relatou que o menino não havia despertado. Então, eu mesmo fui para a casa. Em uma cena que ecoa os milagres de Elias, entrei no quarto onde o menino estava deitado, fechei a porta e orei a Deus. Então, me estiquei sobre a criança, e depois de alguns momentos, o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Chamei a sunamita e quando ela viu seu filho vivo, caiu aos meus pés, cheia de gratidão. Este milagre é uma das demonstrações mais profundas do poder de Deus no Antigo Testamento. Ilustra a crença de que nada é difícil demais para Deus, nem mesmo trazer alguém de volta dos mortos. Para a mulher sunamita, sua fé não era apenas acreditar no que poderia acontecer. Tratava-se de confiar no caráter de Deus, mesmo quando as circunstâncias pareciam desesperadoras. Ela havia experimentado uma bênção divina quando seu filho nasceu. E mesmo diante da morte, ela acreditava que o mesmo Deus que lhe deu esse dom poderia restaurá-lo. Os temas de compaixão e gratidão são tecidos ao longo desta história. A bondade da sunamita para comigo foi um ato de pura generosidade, não feito com qualquer expectativa de recompensa. No entanto, a compaixão de Deus para com ela era evidente, pois ele não apenas a abençoou com um filho, mas também restaurou esse filho a ela quando tudo parecia perdido. Minhas ações também refletem a compaixão de Deus. Não hesitei em ir com ela e fiquei profundamente comovido com sua situação. Isso mostra que Deus se preocupa profundamente com nossa dor e é movido por nosso sofrimento. Outro tema é a natureza duradoura do amor de Deus. Mesmo quando a situação parecia irreparável, o amor e o poder de Deus permaneceram. O milagre da ressurreição do menino serve como um lembrete de que o cuidado de Deus por nós não termina com uma única bênção, mas continua por toda a nossa vida, especialmente em momentos de grande necessidade. Também ressalta a ideia de que a intervenção divina não é apenas sobre grandes demonstrações de poder, mas sobre a restauração da esperança e da vida, mesmo nas situações mais íntimas e pessoais. Esta história fala conosco em muitos níveis. Ela nos ensina que nossos atos de bondade não passam despercebidos por Deus, e Ele muitas vezes responde de maneiras que excedem nossas expectativas. Também nos encoraja a ter uma fé que olha além das circunstâncias imediatas, confiando que Deus pode trabalhar de maneiras que talvez não entendamos completamente. A fé da mulher sunamita foi testada, mas ela escolheu confiar na bondade de Deus, mesmo quando seu mundo estava desmoronando. Sua história é um exemplo poderoso de como a fé, combinada com o amor de Deus, pode trazer milagres que transformam nossas vidas. Finalmente, a ressurreição do filho da mulher sunamita pode ser vista como um prenúncio do poder da ressurreição que é plenamente revelado em Jesus Cristo. Assim como Deus trouxe vida ao menino através de mim, Ele traz vida eterna para nós através de seu Filho. É um lembrete de que, mesmo diante da morte, Deus tem a palavra final e sua palavra traz vida. Em conclusão, a história do meu encontro com a mulher sunamita é uma prova do poder da fé, da compaixão e do amor divino. Isso nos mostra que mesmo em nossos momentos mais sombrios, quando a esperança parece perdida, Deus é capaz de trazer vida, cura e restauração. A fé inabalável da mulher sunamita e minha resposta compassiva nos lembram da importância de confiar nas promessas de Deus, sabendo que Ele está sempre presente, pronto para agir em nosso favor. Por meio dessa narrativa, somos encorajados a abrir nossos corações, mostrar bondade e ter fé de que o amor de Deus perdurará, não importa os desafios que enfrentamos. Minha jornada como profeta não foi isenta de desafios. Ao longo do meu ministério, enfrentei várias provações, confrontos e momentos de oposição que testaram minha fé e determinação. Essas experiências me moldaram como líder,
e destacaram temas de perseverança, confiança em Deus e a importância da autoridade divina diante da adversidade. Neste segmento, explorarei alguns dos principais desafios que encontrei, concentrando-me em como naveguei por esses momentos difíceis com fé inabalável. Um dos incidentes mais conhecidos da minha vida ocorreu logo depois que assumi o manto de Elias como profeta de Israel. Enquanto eu viajava para Betel, um grupo de jovens saiu da cidade e começou a zombar de mim, dizendo: "Sobe, calvo, suba, careca." Essa provocação era mais do que apenas um insulto pessoal. Foi um desafio à minha autoridade como profeta. No contexto cultural da época, zombar de um profeta era desrespeitar o próprio Deus. Minha resposta foi pronunciar uma maldição sobre eles em nome do Senhor. E 2 ursos saíram da floresta e atacaram 42 dos jovens. Essa história pode parecer dura para os leitores modernos, mas ilustra um aspecto importante do meu ministério: a necessidade de respeito e reverência pelos mensageiros escolhidos por Deus. Minha autoridade como profeta estava sendo estabelecida e esse incidente enviou uma forte mensagem de que zombar dos representantes de Deus não deveria ser considerado levianamente. Serviu como um lembrete de que a obra de um profeta e, por extensão, a obra de Deus, merece respeito e honra. Em um sentido mais amplo, esse episódio enfatiza a importância da reverência ao divino e nos ensina que desrespeitar as coisas de Deus tem sérias consequências. Outro desafio significativo que enfrentei foi meu confronto com o rei da Síria. O exército sírio, liderado por seu rei, tentou repetidamente atacar Israel. Mas todas as vezes, seus planos foram frustrados porque eu revelei suas estratégias ao rei de Israel. Deus me concedeu uma visão dos planos do inimigo e eu avisaria o rei israelita, permitindo que ele se preparasse e evitasse emboscadas. Frustrado e perplexo, o rei da Síria pensou que havia um traidor entre suas fileiras, mas foi informado de que eu era responsável por frustrar seus planos. Determinado a me capturar, o rei da Síria enviou um grande exército a Dotã, onde eu estava hospedado. Quando meu servo acordou de manhã, viu a cidade cercada por cavalos e carruagens e, em estado de pânico, gritou: "Ai, meu senhor, o que devemos fazer?" Este foi um momento de medo e aparente desamparo. A situação parecia terrível e, do ponto de vista humano, não havia escapatória. Mas minha resposta foi calma e cheia de fé. Eu disse: "Não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles." Então orei, pedindo a Deus que abrisse os olhos do meu servo, e quando Deus o fez, meu servo viu as colinas cheias de cavalos e carruagens de fogo ao meu redor. Essa visão milagrosa foi um poderoso lembrete da presença e proteção de Deus. Embora meu servo e eu estivéssemos cercados por um exército inimigo, Deus já havia colocado suas forças celestiais ao nosso redor, garantindo nossa segurança. Meu comportamento calmo diante do perigo demonstrou minha profunda confiança na capacidade de Deus de proteger e libertar. Este evento nos ensina que, não importa quão esmagadoras nossas circunstâncias possam parecer, a presença de Deus está sempre conosco e seu poder é muito maior do que qualquer oposição que possamos enfrentar. Em outro confronto, lidei com Naamã, o comandante do exército sírio, que veio em busca de cura para sua lepra. Embora não fosse um conflito direto, ainda era um julgamento que testava a fé dos envolvidos. Naamã esperava um grande gesto de mim, mas em vez disso, simplesmente o instruí a se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Inicialmente, Naamã ficou insultado com a simplicidade do meu comando e quase se recusou a obedecer. No entanto, a pedido de seus servos, ele se humilhou, seguiu minhas instruções e foi curado. Esta história destaca a importância da humildade e da obediência. Às vezes, as soluções de Deus para nossos problemas
podem não ser o que esperamos, mas confiar em sua orientação, mesmo quando parece simples ou ilógico, leva a resultados milagrosos. Meus confrontos não se limitaram a inimigos ou líderes estrangeiros. Também tive que lidar com desafios internos dentro de Israel, como o cerco de Samaria. A cidade foi cercada pelo exército sírio, levando a uma fome severa. O povo de Israel estava desesperado, e o rei, em sua frustração, me culpou por sua situação. Ele até enviou um mensageiro para me executar, mas confiante no plano de Deus, profetizei que no dia seguinte a fome acabaria e a comida seria abundante. Apesar da situação aparentemente impossível, Deus cumpriu minha profecia, fazendo com que o exército sírio fugisse, deixando para trás todos os seus suprimentos. O povo de Samaria foi salvo, e minhas palavras, mais uma vez, se mostraram verdadeiras. Este relato ilustra o tema da perseverança e da fé. Mesmo quando outros estavam prontos para desistir, e quando o próprio rei estava contra mim, eu me apeguei às promessas de Deus. Minha confiança inabalável na palavra de Deus, mesmo em meio a uma crise, nos lembra que a fé não é apenas acreditar quando as coisas são fáceis, mas apegar-se à verdade de Deus quando tudo ao nosso redor sugere o contrário. Trata-se de confiar no tempo de Deus e em seu poder para trazer libertação, mesmo quando não conseguimos ver uma saída. Por meio desses vários confrontos e provações, minha fé foi continuamente testada e fortalecida. Enfrentei desrespeito, ameaças e adversidades esmagadoras, mas em cada situação eu me apoiei na orientação e no poder de Deus. Minhas respostas servem como lições para nós sobre a importância da perseverança, humildade e confiança. Eles nos mostram que andar com Deus não significa uma vida livre de desafios. Em vez disso, significa ter a certeza de que, não importa os obstáculos, Deus está conosco e seu poder é mais do que suficiente para nos sustentar. Minhas experiências também demonstram que a verdadeira força não vem do poder físico ou da destreza estratégica, mas de uma fé inabalável em Deus. Quando enfrentamos nossos próprios desafios, podemos olhar para o meu exemplo de calma diante do perigo, humildade diante do orgulho e perseverança diante da dúvida. Ensino que, mesmo quando estamos cercados de dificuldades, nunca estamos realmente sozinhos. A presença de Deus nos rodeia, assim como as carruagens de fogo me cercaram, e Ele está sempre pronto para agir em nosso favor. Concluindo, meus confrontos e provações não foram apenas momentos de conflito, mas oportunidades para Deus revelar seu poder, proteção e provisão. Por meio deles, aprendemos o valor de confiar totalmente em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem intransponíveis. Minha vida nos encoraja a permanecer firmes em nossa fé, sabendo que Deus está sempre no controle e que Ele nos ajudará em todos os desafios que enfrentarmos. Meu legado como profeta de Deus é marcado por um profundo impacto em Israel e na narrativa espiritual mais ampla que continua a inspirar os cristãos até hoje. Ao longo da minha vida, fui um vaso do poder de Deus, realizando milagres que iam desde prover aos necessitados até entregar justiça e cura divinas. Meu ministério não apenas afirmou a presença de Deus entre seu povo, mas também estabeleceu um padrão de fé, compaixão e confiança inabalável no Senhor. Mesmo depois de minha morte, minha influência perdurou, simbolizando a natureza duradoura do poder de Deus e a importância da fé que transcende a própria vida. Um dos aspectos mais extraordinários do meu legado é o milagre que ocorreu após minha morte. No livro de 2 Reis, capítulo 13, lemos sobre um milagre póstumo que ocorreu quando os israelitas estavam enterrando um homem. Enquanto eles estavam no processo, eles avistaram um grupo de invasores moabitas e rapidamente decidiram jogar o homem falecido em meu túmulo.
Assim que o corpo do homem tocou meus ossos, ele voltou à vida e se levantou. Esse milagre, que ocorreu muito depois de eu ter falecido, é um testemunho impressionante do poder duradouro da presença e autoridade de Deus. O significado desse milagre não pode ser exagerado. Primeiro, enfatiza que o poder de Deus não é limitado pelo tempo ou circunstância. Eu não estava mais vivo, mas Deus escolheu fazer um milagre através dos meus restos mortais, demonstrando que seu poder divino transcende a morte. Esse evento milagroso serviu como um poderoso lembrete para Israel de que o Deus de Eliseu ainda estava presente, ativo e capaz de realizar maravilhas. Mesmo quando eu não estava mais fisicamente lá, a autoridade de Deus permanecia e seus milagres ainda podiam se manifestar. Isso assegurou aos israelitas que sua fé não dependia apenas da presença de um profeta vivo, mas do Deus eterno e onipresente que trabalhava por meio deles. Além disso, esse milagre contém uma lição espiritual mais profunda sobre a continuidade da fé. Ao longo da minha vida, fui conhecido por minha fidelidade e obediência a Deus. Minhas ações refletiam a vontade de Deus, e meus milagres eram evidências de seu cuidado e intervenção na vida de seu povo. O fato de que até mesmo meus ossos poderiam realizar um milagre sugere que a fé e o espírito que eu carregava em vida ainda estavam ressoando, ainda carregando o poder de Deus, mesmo depois da minha morte física. Serve como uma ilustração de que a verdadeira fé tem um legado que sobrevive aos nossos corpos terrenos. Nossas ações, as sementes da fé que plantamos e a maneira como permitimos que Deus trabalhe através de nós, podem ter um impacto duradouro, tocando vidas muito depois de partirmos. A história do meu milagre póstumo também ressalta o tema da ressurreição, um conceito que ressoa profundamente na fé cristã. Ele prenuncia o poder final da ressurreição, que foi totalmente revelado em Jesus Cristo. Assim como o morto foi trazido de volta à vida ao entrar em contato com meus ossos, a ressurreição de Jesus mais tarde demonstraria a autoridade de Deus sobre a morte, oferecendo esperança e vida eterna a todos os que creem. Essa conexão destaca como o poder de Deus de dar vida se estende além das limitações físicas, oferecendo reavivamento espiritual e renovação àqueles que entram em contato com Ele, seja por meio da fé, das Escrituras ou da vida de seus profetas. Todo o meu ministério foi marcado por um senso de compaixão, cuidado e intervenção divina. Eu não era apenas um executor de milagres, mas um profeta que entendia profundamente as lutas do meu povo e procurava atender às suas necessidades. Seja fornecendo óleo a uma viúva endividada, curando um comandante leproso ou até mesmo alimentando uma multidão, meus milagres muitas vezes serviam para aliviar o sofrimento e trazer esperança. Meu ministério foi uma prova do amor e da misericórdia de Deus, mostrando que Deus se importava com o bem-estar de seu povo. Essa compaixão continuou a ser sentida mesmo depois da minha morte, como visto no milagre da ressurreição, que demonstrou a preocupação de Deus com a vida, a restauração e a esperança. Outro aspecto do meu legado é a maneira como continuei o trabalho de Elijah, construindo sobre o alicerce estabelecido por meu mentor. Meu ministério foi, em muitos aspectos, uma extensão e expansão do papel profético de Elias. Peguei o manto que me foi passado e o usei para promover os propósitos de Deus, mostrando que a obra de Deus não está ligada a um único indivíduo, mas é um fio contínuo tecido ao longo da história. Minha capacidade de continuar e até mesmo exceder as obras de Elias serve como um encorajamento para os crentes assumirem o manto da fé, sabendo que a missão de Deus não termina com uma pessoa.
todos somos chamados a fazer parte desse trabalho contínuo, contribuindo para um legado que vai muito além de nossas próprias vidas. As lições da minha vida, ministério e até mesmo da minha morte nos ensinam sobre a natureza duradoura da fé. Exemplifiquei perseverança, confiança na provisão de Deus e coragem para permanecer firme mesmo diante da oposição. Meus milagres, desde a divisão do Rio Jordão até a multiplicação de alimentos, foram todos atos que apontavam para a grandeza e fidelidade de Deus. Eles não eram apenas demonstrações de poder sobrenatural, mas também expressões do caráter de Deus, minha disposição de atender às necessidades, curar, proteger e prover. Em nossas próprias vidas, podemos nos inspirar em minha história para entender que o legado da fé não se limita ao tempo que passamos na terra. Como eu, somos chamados a ser vasos do amor, graça e poder de Deus, impactando o mundo ao nosso redor por meio de nossas ações, palavras e orações. Os milagres podem variar, mas a essência permanece a mesma: mostrar aos outros a realidade da presença de Deus e seu desejo de se envolver em nossas vidas, seja por meio de atos de bondade, compartilhando o Evangelho ou simplesmente vivendo nossa fé. Estamos construindo um legado que pode durar mais do que nós, um legado que Deus pode continuar a usar por muito tempo depois de partirmos. Meu milagre póstumo nos lembra que o poder de Deus não está limitado por limitações humanas. Isso nos garante que o que fazemos com fé pode ter um impacto que ecoa por gerações. Mesmo depois de não estarmos mais aqui, Deus pode usar as sementes que semeamos para trazer vida, esperança e transformação. Esta é a beleza de andar com Deus. Nossa jornada de fé se torna parte de uma história muito maior, que Deus continua a escrever ao longo dos tempos. Concluindo, meu legado é um testemunho do poder duradouro da fé e da autoridade infinita de Deus. Meu milagre póstumo permanece como um símbolo de ressurreição, esperança e continuação da obra de Deus além da sepultura. Isso nos desafia a pensar sobre o legado de nossa própria fé e nos encoraja a viver de uma maneira que reflita o amor de Deus, sabendo que nossas ações, fortalecidas por Ele, podem ter um impacto que vai muito além de nossas vidas terrenas. Minha história é um chamado para confiar na presença eterna de Deus, para sermos fiéis em nossa caminhada e para acreditarmos que, mesmo quando não estivermos mais aqui, o poder e a graça de Deus continuarão a trabalhar nas vidas que tocamos. Ao concluir minha exploração de minha vida e ministério, quero refletir sobre os principais temas e lições que ressoam ao longo de minha notável jornada como profeta de Deus. Minha história não é apenas um relato de eventos milagrosos. Ele encapsula verdades profundas sobre fé, intervenção divina e o legado que deixamos para trás. Primeiro, vejo o tema da fé e da obediência. Minha resposta ao chamado de Deus foi marcada pela obediência imediata. Quando fui escolhido para seguir Elias, deixei para trás minha vida anterior sem hesitação, demonstrando uma profunda confiança no propósito de Deus. Isso nos convida a considerar nossas próprias respostas ao chamado de Deus em nossas vidas. Estamos dispostos a dar um passo de fé, deixando nossas zonas de conforto para seguir aonde Deus nos leva. Em seguida, o tema da orientação é lindamente ilustrado em meu relacionamento com Elias. Durante meu tempo com ele, aprendi não apenas os caminhos de um profeta, mas também a importância da fidelidade e integridade no serviço a Deus. Isso ressalta o valor da orientação em nossas vidas. Assim como fui moldado por meu mentor, também podemos encontrar orientação e sabedoria daqueles que trilharam o caminho da fé antes de nós. Além disso, nos encoraja a sermos mentores, entrando na vida dos outros e ajudando-os a crescer em suas próprias jornadas de fé. Meus milagres revelam outro tema central:
a provisão e a compaixão de Deus. Cada milagre que realizei não foi apenas uma demonstração de poder, mas também um reflexo do coração de Deus para o seu povo. Desde prover para a viúva até curar o leproso, eu era um canal através do qual o amor e a graça de Deus fluíam. Isso nos encoraja a reconhecer as maneiras pelas quais Deus nos provê em nossas próprias vidas, muitas vezes de maneiras inesperadas. Somos lembrados de estar abertos à sua intervenção divina e reconhecer os milagres, grandes e pequenos, que ocorrem ao nosso redor todos os dias. Além disso, meu legado é um poderoso lembrete do impacto duradouro da fé. Mesmo depois da minha morte, minha influência continuou, mostrando que nossas vidas podem deixar uma marca duradoura nos outros. As histórias que contamos, a fé que demonstramos e o amor que compartilhamos podem ressoar muito depois de partirmos. Devemos aspirar a viver de tal forma que nossas ações reflitam o amor e a verdade de Deus, inspirando aqueles ao nosso redor a aprofundar sua própria fé. Além disso, compartilhar minha história com outras pessoas pode ajudar a inspirá-las e encorajá-las em suas próprias jornadas de fé. Seja por meio de discussões, mídias sociais ou grupos comunitários, vamos espalhar as lições que aprendemos sobre fé, perseverança e o poder milagroso de Deus. Para encerrar, lembre-se de que Deus ainda está trabalhando hoje, assim como estava no meu tempo. Sua intervenção divina não se limita aos tempos bíblicos, está vivo em nossos corações e vidas. Abracemos o chamado para sermos vasos de seu amor e poder, deixando para trás um legado de fé que ecoa por gerações. Que possamos continuar a confiar nas promessas de Deus e permanecer abertos às maneiras milagrosas que Ele escolhe para trabalhar em nós e através de nós. Obrigado por se juntar a mim nesta jornada pela minha vida e que Deus o abençoe ricamente enquanto você continua a buscá-lo.